No último dia 17 de junho de 2021, a Receita Federal publicou uma solução de consulta com efeito vinculante que simplesmente deixou a gente estarrecido. E isso porque a Receita mais uma vez muda radicalmente a maneira como ela interpreta o conceito de cessão de mão de obra para fins de retenção do INSS. E eu sempre falo nos treinamentos acerca de retenções tributárias que a retenção do INSS na cessão de mão de obra ou empreitada, do ponto de vista econômico, é aquela potencialmente mais pesada. Por quê? A alíquota dela chega a ser 11%, em alguns casos até mais, sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço. E fora que, em diversas hipóteses em que essa retenção incide, os valores dos contratos são de montantes muito expressivos. Eu vou explicar tudo isso com detalhes logo depois da vinheta e quero dar uma estatística aqui para você também se assustar. Mais de 75% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não se inscrevem no nosso canal e também não curtem os conteúdos. E se a gente está fazendo tudo isso aqui para ajudar você a ter acesso a um conhecimento tão valioso gratuitamente, faça também aquilo que a gente está fazendo. Ajude outras pessoas a ter acesso a esse conteúdo e a melhor forma de fazê-lo é você se inscrevendo em nosso canal, curtindo esse conteúdo e depois pegando o link e compartilhando com pelo menos 3 pessoas que você conhece e que lidam com a matéria. Roda a vinheta! Pois bem, explicando toda essa polêmica, para aqueles que já estão na área tributária e acompanhando as retenções de INSS há muito tempo, lembrando que essa retenção de 11% foi criada lá em fevereiro de 99, portanto, já tem mais de 2 décadas de existente. Já é uma retenção que alcançou a maioridade. O fato é que, ali em 2016, mais especificamente no mês de agosto daquele ano, a Receita publicou uma solução de consulta histórica. A solução de consulta COSIT número 114 de 2016 afirmou que para caracterizar a cessão de mão de obra é necessário mais do que a simples colocação de trabalhadores à disposição do tomador nas dependências do tomador ou de terceiros para realizar serviços contínuos. Essa colocação à disposição deveria ser interpretada não só como o deslocamento dos trabalhadores para atender à demanda do tomador. Mais do que isso, seria necessário que, chegando até as dependências do tomador ou indicadas pelo tomador, esses trabalhadores executassem o serviço objeto do contrato sob a subordinação ao tomador do serviço, ou seja, o comando, a coordenação dos trabalhos, o poder de ingerência sobre aquela mão de obra tinha que estar devidamente presente, sob pena de não se caracterizar a cessão de mão de obra. Naquela ocasião, a gente se demonstrou muito assustado com aquela interpretação da Receita Federal, porque jamais nenhum elemento, digamos, colocado na legislação dava a entender que a interpretação deveria seguir essa linha. O fato é que, mesmo a gente criticando, a gente se alinhou àquilo que a Receita Federal passou a dizer e a gente verificou centenas de soluções de consulta que vieram ao longo desses anos mencionando a necessidade de que essa subordinação estivesse presente. E uma das soluções de consulta, inclusive, a de número 9 de 2019, também da COSIT, a Receita Federal chega a fazer uma distinção entre a subordinação para efeito trabalhista e a subordinação para efeito da cessão de mão de obra. E isso a gente também explica com muitos detalhes em nossos treinamentos, principalmente nos cursos online a respeito das retenções tributárias. O fato é que, apesar de todas essas manifestações da Receita que fizeram a gente também atualizar o nosso livro, sempre mencionando esse novo entendimento da Receita Federal de algumas edições para cá, o fato é que agora, dia 17 de junho de 2021, a Receita publica a solução de consulta número 75 de 2021. Nela, a Receita conclui que não há necessidade de haver essa transferência do poder de mando sobre os funcionários da empresa prestadora para os funcionários da empresa tomadora do serviço. Isso deixa de ser considerado, então, um elemento essencial para caracterizar a cessão de mão de obra. E o que deixou a gente mais estarrecido? Essa solução COSIT foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de junho, mas ela se fundamenta em uma solução de consulta interna da COSIT
que é de 10 dias antes, publicada dia 7 de junho, mas não no Diário Oficial. E por essa razão a gente não ficou sabendo antes. Essa solução de consulta COSIT interna número 4 de 2021 foi publicada no Boletim de Serviços da Receita Federal, documento esse que não é de acesso público. Ou seja, nós não ficamos sabendo da solução de consulta interna que serviu de base para essa solução de consulta número 75 de 2021, lembrando que na solução número 75 a Receita está falando especificamente do serviço de transporte. Na solução de consulta interna, ela fala da interpretação do conceito de cessão de mão de obra como um todo. O fato é que, de acordo com essa nova orientação da Receita, a gente volta à estaca zero, ou seja, aquelas considerações que eu ponderava lá nas primeiras edições do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, de que o simples deslocamento dos trabalhadores terceirizados para atender a demanda do contratante já seria suficiente para caracterizar a cessão de mão de obra, sem desprezar as outras características, isso volta a ser um raciocínio válido na visão da Receita Federal. Minha dúvida é, será que juridicamente o que a Receita Federal fez foi correto? Eu pergunto inclusive pelo fato de que a solução de consulta interna que muda a orientação da Receita em relação a tantas manifestações editadas nos últimos anos, ela não foi publicada em Diário Oficial. Será que a Receita vai fazer isso? Será que isso é necessário? Me parece que sim, pelo teor lá da IN 1396. O que eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida, é que seja você alguém que assessora uma empresa prestadora de serviço que sofre retenção, seja você quem trabalha em uma empresa tomadora de serviço ou uma entidade pública que faz a retenção, o impacto desse novo entendimento da Receita Federal é muito grande, muito amplo. Inclusive, eu estava trabalhando na atualização do nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, já na 8ª edição, já tinha considerado concluída todas as atualizações relacionadas a essa parte e agora eu vou ter que fazer uma nova revisão para considerar tudo aquilo que foi dito pela Receita por esses dias. Isso, para você que lida com a matéria, vai demandar um acompanhamento das cenas dos próximos capítulos, porque certamente a gente volta aqui com mais desdobramentos a respeito desse fato tão importante, tão marcante na história da legislação tributária brasileira. E você que está aqui com a gente no Foco Tributário, não deixe de se inscrever em todos os nossos perfis nas redes sociais e também de participar do nosso canal no Telegram, onde a gente publica ali muitos conteúdos, alguns deles inclusive exclusivos para aqueles que estão nos acompanhando por esse canal. Um forte abraço para você e a gente se encontra aqui no próximo vídeo.